Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 4 da obra Dimensões da Verdade de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo é Médiuns em Tormento. Então vamos lá. Joana coloca assim para nós: guarda a mediunidade. Essa gema de inestimável preço nos cofres fortes da conduta reta. Acompanhando os portadores da abençoada concessão, identificarás tormentos em torno deles, ameaçando-lhes a paz e inquietando-os. Tormentos íntimos que os seguem desde o passado culposo e tormentos de fora, com 1000 faces de sedução. A mediunidade que enfloresce em tua alma é concessão da vida, esse vida ela colocou com letra maiúscula, concessão da vida, a mediunidade, para regularização de velhos débitos para com a vida. De fato, se nós lembrarmos do livro dos médiuns, existem, primeiro que a mediunidade ela tem características, ela se origina na fisiologia humana, ela tem origem, ela se radica no organismo nosso. E as pessoas, digamos, como está no livro dos médiuns, indignas de possuírem a mediunidade, a possuem justamente porque elas necessitam mais do que as outras para se melhorarem. E Deus não recusa meios de salvação aos culpados, ao contrário, multiplica-os no caminho e colocou a mediunidade nas mãos deles, cabendo-lhes às pessoas indignas de lhe aproveitar a mediunidade. Ou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, que não devemos esconder a cadeia debaixo do alqueire, no comentário em que fala a respeito que não são os sãos, não são os que gozam de saúde que precisam de médico, também tem um resumo desse capítulo do Livro dos Médiuns que trata da influência moral do médium, né? E lá vai dizer que não nos devemos admirar que a mediunidade seja dada a pessoas indignas e que podem utilizá-la para o mal, né? O homem, ele tem abusado de todas as suas faculdades. Por exemplo, diz o Evangelho, se a palavra só fosse dada a quem se pronunciasse sempre com coisas boas, basicamente no mundo, o mundo seria basicamente de mudos. E que a mediunidade é concedida a todos. Que se ela fosse concedida somente aos dignos, quem ousaria dizer-se apto a pretendê-la? Aí volta ao livro dos médiuns. O médium em si, como um instrumento mediúnico, ele tem pouquíssimo valor como um indivíduo. E que a mediunidade não serve para a correção de uma ou duas pessoas, mas que é para a correção da humanidade inteira. Aí volta o Evangelho. A mediunidade é concedida sem distinção para que possa trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes, aos pobres, aos ricos, aos retos, quer dizer, aos que já estão caminhando com retidão moral, para fortalecê-los, e aos viciados também para corrigi-los. Aí diz o Evangelho, capítulo 24. Não são esses últimos os que necessitam de médico? Então vamos continuar agora com a Joana. Compulsando o Evangelho de Jesus Cristo, nele encontrarás os médiuns vencidos pelos tormentos, buscando o Mestre. No entanto, a grande maioria por ele beneficiada
recuperou a paz íntima, calçando as sandálias do serviço edificante e permanecendo, porém, em vigília até o fim da jornada. Se nós pegarmos o texto bíblico, basicamente ali, quase em todo ele, nós encontramos a mediunidade, né? Podemos ver logo em Mateus, no capítulo 2, do versículo de 1 ao 12, a visita dos magos. Eles são trazidos por uma estrela. Ora, hoje em dia, conforme está na Gênese, nós sabemos que uma estrela não pode se aproximar tanto da Terra, porque ela é muitas vezes maior do que a própria Terra e nos geraria prejuízo. Ora, então, por quem os magos foram guiados até o local de nascimento de Jesus, se não, diz a Gênese, por um espírito que se manifestou de forma luminosa, ou que parte do seu perispírito apareceu como um foco luminescente. Aí vamos, ainda no capítulo 2 de Mateus, agora dos versículos 13 ao 18, um anjo apareceu a José, dizendo que ele pegasse a criança e a mãe da criança e os levasse para o Egito, até que ele aparecesse novamente e dissesse, porque Herodes queria matá-lo, dissesse que eram para eles retornar. E quando Herodes está falecido, novamente um espírito, um anjo aparece e lhe diz para retornar. A Joana, mais aqui à frente, vai dar o exemplo de médiuns que foram vencidos pelos tormentos e que depois, a maioria deles, né, calçaram as sandálias edificantes, permanecendo em vigília contra os seus próprios pensamentos e sentimentos indevidos, para não darem por aí margem ao contato com a espiritualidade inferior. Então, essa vigilância que Jesus nos sugere e que ela retrata aqui, que foram realizadas pela grande maioria dos beneficiados até o fim da jornada, é a vigilância sobre nós mesmos, sobre o que nós pensamos, sobre o que nós sentimos. Um terceiro caso que nós podemos tratar aqui é do gadareno, aquele que estava influenciado por legião, e Haroldo traduz legião como um grupamento de soldados romanos cujo número era de 6.000 pessoas, né? E ele se aproximou Jesus da cidade de Gadara e um homem, bota Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, tinha ferros fundidos nos membros, nas mãos e nos pés e cordas amarradas com que ele era preso, e ele vivia pelo cemitério, né? Dormia dentro das covas, e diz Amélia Rodrigues, no Primícias do Reino, disputava alimentos com os animais ferozes, e muitas vezes acordava sem saber muito bem por onde havia seguido, mas que acordava com, às vezes, o gosto de sangue na boca, porque ele disputava com os animais ferozes do local o alimento. E ele era ferido e também feria. E Jesus o libertou, né? Era um médium gravemente vencido pelos tormentos? Sim. Mas vejamos que a enfermidade dele, ele estava vencido por um tormento da alma e não um tormento do corpo físico. E Jesus, o curando, ele calçou, diz Amélia Rodrigues, efetivamente as sandálias do serviço edificante, porque ele quis seguir Jesus e Jesus disse, não, primeiro vai à tua casa mostrar a misericórdia que Deus agiu para contigo por meu intermédio, né? E ele fez isso e também pregou a própria cidade de Gadara. E na própria cidade, depois, ele foi maltratado, porque a cidade que dispensou Jesus percebeu o erro que havia
se equivocado e teve raiva do único rapaz que se beneficiou da vinda de Jesus à cidade de Gadara. E ele ali foi então dispensado a pedradas e seguiu para outras cidades da Decápole, diz Amélia Rodrigues, vindo depois a seguir Jesus às margens do lago de Genezaré, auxiliando já a todos que se aproximavam de Jesus com alguma espécie de tormento. Então ele calçou as sandálias do serviço edificante e saiu de um processo obsessivo no qual uma legião de espíritos o atormentava e o levava a práticas horrendas, né? E então, Joana nos sugere aqui, faze o mesmo, quer dizer, calça também as sandálias do serviço edificante. Todos nós que somos médiuns, faze o mesmo e fica em vigília. A mediunidade foi dada, recorda o livro dos médiuns, a mediunidade foi dada mesmo às pessoas não tão dignas para que elas se melhorem, porque Deus não recusa salvação aos culpados, ao contrário, multiplica os meios de salvação pelo caminho, colocando a própria mediunidade nas mãos nossas para que possamos aproveitá-la. Então a Joana nos sugere aqui, aplica a palavra de carinho sobre a ferida aberta no cerne do companheiro aflito. Mesmo que ele se guarde sobre as sendas da vaidade. Aplica a palavra de carinho sobre a ferida aberta na aflição do companheiro, mesmo que ele seja um tanto vaidoso. Estende os braços ao passante atribulado, oferecendo-lhe entendimento a todo instante. Doa o pensamento superior ao amigo amesquinhado, ao amigo humilhado, depreciado no vendaval das paixões, que necessita de amparo e de agasalho. Oferece expressões de solidariedade ao homem de mente desalinhada que se deixou abraçar pelos tentáculos poderosos do polvo do crime. No livro Nos Domínios da Mediunidade, né, Aulus dirá que para que sejam formados bons médiuns, há necessidade de muito tempo, de muito esforço, de muita coragem, de muito estudo, de muito sacrifício. E ainda também de amor e devotamento. Quer dizer, o médium, para crescer, necessita, no prazo, de aplicar todas essas virtudes, de adquirir amor e se devotar-se tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados, aos quais ele pode auxiliar com o auxílio da espiritualidade superior. E é desta forma que ele se tornará um instrumento mediúnico mais nobre, talvez até numa vida futura. No livro Nos Domínios da Divindade retrata o caso da irmã Ambrosina, que não. Pela dedicação em 20 anos consecutivos e efetivamente de muito sacrifício, ela adquiriu um mandato mediúnico, quer dizer, ela é um representante dos espíritos na Terra. E muitas pessoas encarnadas e desencarnadas a buscam, porque ela, se tornando um representante dos espíritos na Terra, tem um contato mais frequente, quase que constante, com a espiritualidade superior, com os espíritos responsáveis pela realização dos trabalhos aqui na Terra em função da sua mediunidade. E em determinado momento, muitas pessoas a buscam, então, de certa forma, em algum grau, ela vive cercada pelas aflições dos outros. Porém, essas energias nossas, que às vezes procuramos os espíritos elevados para nos auxiliar, não lhes interfere no campo mental, porque é dito que a Ambrosina possui uma luz azulada, uma luz opalina, e quando as pessoas delas se aproximam com energias
um tanto escuras, essa energia não lhe penetra o íntimo. Essa energia fica um pouco em volta, mas é desintegrada pela luz dela e ela não perde a serenidade. Uma determinada vez apareceram no grupo de pessoas que estavam ali presentes para receber o auxílio de Ambrosina 2 homens, uma dupla, que haviam assassinado uma pessoa. E ela, Ambrosina, médium, captava o pensamento deles e percebia não só o semblante da pessoa que havia falecido, mas percebia também a angústia que se exteriorizava daquele que foi assassinado no pensamento conjugado. Quer dizer, os pensamentos deles, que eram pensamentos inferiores, se conjugavam, eram energias que se conjugavam. E, de certa forma, ela ali se afligiu, começou a conversar com os espíritos superiores, né? Falando que via o crime na lembrança dos responsáveis, e ela perguntava aos espíritos o que esses foragidos da justiça estão fazendo aqui, né? E ela temeu perder a sua harmonia vibratória, a sua luminosidade um tanto azulada, pois ela não desejava se absorver na preocupação dos visitantes. E um dos espíritos que auxiliava lhe diz: Ambrosina, acalme-se. A aflição não nos pode perturbar. Acostume-se a ver os irmãos infelizes com piedade. Nós estamos aqui para auxiliar. E o remédio que trazemos não é para os sãos. Repetindo Jesus, né? Compadece-te deles e sustenta o teu próprio equilíbrio. Devemos amor e respeito uns pelos outros. E quanto mais desventurados forem os irmãos, mais auxílio necessitamos doar. Recebamos os nossos irmãos comprometidos com o crime como enfermos que reclamam carinho. E aí ela se aquietou. Essa comunicação aquietou a alma e passou a conversar naturalmente, como ela fazia normalmente com todos os frequentadores da casa. Então, vê o que Joana te diz aqui, ó. Oferece como último item aqui do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º parágrafo. Oferece expressões de solidariedade ao homem de mente desalinhada que se deixou abraçar pelos tentáculos poderosos do polvo do crime. Continuando aqui. Pelo bem que faças, lentamente sairás do pantanal do desequilíbrio onde o passado te precipitou. É o que diz o livro Nos Domínios da Mediunidade. Com o tempo, dedicação, devotamento, esforço, coragem, abdicação, serão formados os bons médiuns que no futuro servirão de bons instrumentos à espiritualidade superior. E o próprio Livro dos Médiuns diz que nós devemos nos afastar do orgulho, do egoísmo e de todas as paixões que nos vinculam ao materialismo, para que sejamos, digamos, afins, para que tenhamos afinidade com os espíritos superiores e nos afastemos dos inferiores. Mas a mediunidade é dada para todos, principalmente para nós, os não tão dignos, para que possamos sair da situação em que estamos. É um remédio que nos foi posto à mão, né? Os tormentos de ontem te seguem hoje os passos pela senda da renovação. Tormentos de agora que surgem examinando, e esses tormentos surgem examinando a robustez da tua fé. São convites sóbrios para que te libertes e encontre a paz. Então, é como no livro Ação e Reação, os espíritos superiores estão à frente,
nos convidando às virtudes, à prática das virtudes, ao estudo, ao trabalho, à renúncia, à caridade. Mas se nós não estamos seguindo o conselho dos espíritos superiores, quem nos vem atrás é o malho e a bigorna dos espíritos inferiores para nos colocar na linha corretiva para que não renovemos os tormentos que já tanto nos afligiram em vidas anteriores. Então é o que ela diz aqui, ó. Os tormentos de ontem te seguem hoje os passos pela senda da renovação. Tormentos de agora que surgem examinando a robustez da tua fé, os tormentos de agora que surgem examinando se temos efetivamente fé, são convites sóbrios para que te libertes e encontre a paz. No livro Ação e Reação, são o malho e a bigorna, caso nós nos afastemos do convite da espiritualidade superior, diz o livro dos médiuns. Mas se os médiuns, os espíritos superiores o influenciam para o bem, mas se os médiuns consentem em receber influência negativa, os espíritos superiores permitam que vão, e serve de experiência para nós. Para resistires, elege a oração do trabalho como companheiro inseparável da tua instrumentalidade mediúnica, para que os tormentos naturais não encontrem acesso à tua mente, nem guarida no teu coração. Quer dizer, então esses tormentos, de certa forma, podem iniciar algum grau de aflição. São tormentos naturais, mas eles não podem acessar a nossa mente e não podem guardar, não podem encontrar guarida no nosso coração. Qual a solução? Elege a oração do trabalho como companheiro inseparável da tua instrumentalidade mediúnica. Aí lembramos no próprio livro Nos Domínios da Mediunidade, a dona Celina e a dona Eugênia. A dona Eugênia, um tanto nova, ela se comporta como uma enfermeira dedicada ao auxílio dos espíritos superiores e às vezes um tanto receosa da perda de equilíbrio, de que haja algum comprometimento para o seu organismo físico, o que é positivo é essa posição em função da necessidade que tem o médium de proteger o próprio corpo, não permitindo que o espírito, no trabalho mediúnico, diga o que pode ferir o decoro, o que pode ferir a moral. E a dona Celina, muito mais, já um tanto experiente e dedicada ao estudo, ela efetivamente, aos espíritos inferiores, ela, mesmo os que são de nível, por enquanto, mais inferiores que os comumente trazidos às reuniões mediúnicas, ela se comporta como uma mãe para eles, com extremo desvelo e carinho. Ainda que André Luiz se assuste que um espírito, às vezes, tão atrasado, sem nenhum grau de arrependimento no rosto, com rosto patibular, características criminosas, que assustem esses espíritos. Outros da própria reunião mediúnica que são sofredores e que serão atendidos, André Luiz se assusta que a dona Celina, já de idade frágil fisicamente, seja ela quem vá recebê-los, os piores espíritos, mas é que o auxílio tem que ser dado por quem mais pode auxiliar. E a dona Celina, efetivamente, no livro Nos Domínios da Mediunidade, adquiriu uma capacidade de servi-los com um imenso trabalho, extremo carinho e dedicação, como se ela fosse deles uma mãe. Então é assim que nós devemos nos comportar. Mediunidade é filtro espiritual de registros especiais. Então, para o atendimento, com o auxílio dos espíritos superiores, são recebidos os irmãos que necessitam de auxílio. E pela proteção que o médium faz a si mesmo, e se às vezes o médium não consegue com a espiritualidade superior, ele vai, digamos assim, diminuindo seus tormentos por servir, né,
aos espíritos que necessitam ainda de auxílio de evolução. Mas neles, principalmente no médium sonambúlico, não fica registrado nenhuma dificuldade, nenhum mal ao seu espírito. E a dona Celina, que havia recebido, vamos colocar nesse termo um tanto mais simples, o pior dos espíritos ali comunicantes naquela noite, foi ela que também recebeu as comunicações diárias tão elevadas de regiões tão celestiais relativas aos assuntos da mediunidade sem ter sofrido nenhum prejuízo, né? Então, continuando aqui. Agora, quando o próprio médium consente cair nas questões do orgulho, e o principal defeito que o médium pode ter é efetivamente o orgulho, diz o Livro dos Médiuns. Pelo orgulho, o médium, todas as comunicações pelo médium orgulhoso deve ficar sob suspeita sobre a veracidade do seu conteúdo, né? Então, temos vários defeitos, como vamos ver no livro Os Mensageiros. Daqui a pouco podemos falar dos exemplos citados nos livros mensageiros, as quedas que podemos ter pela vaidade, pelas questões sexuais, pelos atritos com familiares, pela intenção de conquista de bens materiais, inclusive com o exercício da mediunidade. Mas, volta aos livros dos médiuns, o pior dos defeitos que o médium pode ter é o orgulho, porque é o orgulho que o homem menos confessa a si mesmo, né? E as características do médium orgulhoso são confiança absoluta nas comunicações por ele obtida e desprezo pelas mensagens dos outros. Importância irrefletida pelos grandes nomes, quando nós devemos analisar os espíritos que habitualmente assistem o médium, tem no Livro dos Médiuns, através da linguagem e não dos nomes. Outra característica dos médiuns orgulhosos, recusa dos conselhos, desconfiança das críticas que lhe fazem, afastamento, eles se afastam daqueles que omitem opiniões desinteressadas, e crédito nas suas próprias aptidões, apesar de serem ainda inexperientes. Então vamos. Confiança absoluta nas comunicações que obtém. Descrédito para comunicações dos outros. Importância irrefletida sobre nomes. O importante é verificarmos a linguagem. Recusa de conselhos. Desconfiança das críticas. Afastamento dos que omitem opiniões desinteressadas. E crédito nas próprias aptidões, apesar de ainda serem inexperientes, né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui o parágrafo. Joana diz: opera no bem infatigável. Em nome, então, não podemos nos cansar de trabalhar no bem. Em nome do infatigável bem. É claro que há a lei do repouso, mas não podemos repousar mais do que devemos. E devemos trabalhar em nome do infatigável bem, está com letra maiúscula, infatigável bem, mostrando que Jesus trabalha sempre. E procura, médium que és, caminhando pelas mesmas vicissitudes por onde os outros jornadeiam, os outros têm as mesmas dificuldades que nós. Procura compreender todos, mesmo aqueles que parecem felizes e distantes dos teus recursos de auxílio, né? Às vezes percebemos as pessoas vivendo com determinadas riquezas e acreditamos que elas são felizes. Lembramos de Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se dirige àquela moça que estava um tanto entristecida porque ela queria viver como os ricos do mundo. E Lacordaire vai lhe dizer que se ela soubesse das lágrimas e das dores inomináveis, dores que não dá nem para falar, que se escondem por baixo daqueles vestidos recamados e dos soluços que são abafados pelas orquestras rumorosas, ela preferiria o seu retiro, a sua dificuldade financeira,
a sua situação não tão favorável com relação ao materialismo do mundo, né? Então auxiliemos mesmo aqueles que parecem felizes, pois não são, né? Com relação aos erros que nós cometemos no passado e que o trabalho nos protege de repetir, lembramos do livro Os Mensageiros, a queda de Otávio, pelas intenções de enriquecimento de bens materiais e principalmente pela questão do sexo. Ele, que deveria receber 6 espíritos como crianças órfãos, que eram espíritos aos quais ele era devedor, eram espíritos mais evoluídos que ele, os dispensou, casou-se forçadamente, foi obrigado a se casar, porque se perdeu nas questões sexuais, e desencarnou em função da sífilis e do álcool por volta dos 40 anos de idade, né? O Acelino, ele ficou 11 anos depois que desencarnou em região umbralina, porque ele angariou recursos, utilizou a mediunidade que era para socorrer, para angariar recursos materiais. A Mariana e outras mulheres não desenvolveram a mediunidade por causa dos laços de família, né? Pelos atritos com o esposo. Mas já vai a essa casa espírita. Aí, né? Pelo não reconhecimento do esposo, pelos familiares possuírem outras religiões e isso, de certa forma, lhes atritar, apesar do aviso já de Jesus de que na família iam estar por ele separados 2 contra 3, pai contra irmão. Ela se afligiu e não desenvolveu a mediunidade. Ernestina também não a desenvolveu a mediunidade por medo. Medo de todos os homens, medo de todos os espíritos. Joel era um médium que usava esse dom que deveria para auxiliar a si mesmo e auxiliar os outros, em busca de satisfazer a curiosidade de quem daqueles que estava presente em seu convívio haviam sido em vidas passadas, de forma a torná-los reféns daquele conhecimento. Belarmindo, um doutrinador, ele exigia que os médiuns se submetessem aos seus conhecimentos científicos e, buscando não desenvolver o lado amoroso e só o conhecimento científico, ele acabou desacreditando da própria doutrina espírita, do espiritismo, e se envolveu com diz literalmente no livro, com a politicalha do mundo, enriquecendo, mas desencarnando em situações muito ruins. Monteiro também, que a ministra veneranda foi uma das que intercedeu para que ele reencarnasse, também se perdeu pela questão da vaidade. Então vemos 2 casos de